Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Vai lá, inscreva-se e fique aqui com a gente. Toda semana um novo tema, curtinho, suave e bem didático. Bom, o tema de hoje é a escravidão no Brasil. Esse tema é tão importante que nós vamos dividir em 3 vídeos. E o vídeo de hoje nós vamos falar da relação Portugal e África a partir do século XV até o século XVIII. A partir de 1415, quando Portugal conquistou Ceuta e continua a sua expansão marítima, Portugal vai entrar em contato com vários povos aí da África. Não é a primeira vez que os europeus têm contato com os africanos, porém, neste momento, com as práticas mercantilistas, Portugal, que saiu na frente, terá aí um forte contato com os povos que estão na costa ocidental africana. Bom, é bom acentuar que esses povos que existiam na costa ocidental africana, de norte a sul, tinham várias especificidades. Eram povos que já tinham práticas de administração, práticas de produção, de distribuição do trabalho, organização social, distribuição hierárquica, e religiosa, organização religiosa, cada um dentro de suas especificidades. E eram muito complexos, existiam desde grandes reinos a pequenos grupos, tribos, sociedades, era muito variado. Bom, o fato é que Portugal vai entrar num forte contato através de um interesse muito grande aí com esses povos que são o comércio. Além do comércio, Portugal tinha muito interesse também em território, ocupar território, exercer sua influência e implantar aí a religião, o cristianismo. Comecemos então, depois de Ceuta, no Marrocos, que os portugueses tinham conquistado, vamos ver os outros povos, como que foi ocorrendo esse contato entre Portugal e África durante esse período que a gente já falou aí. Depois do Marrocos, seguindo a sua expansão, e depois de ultrapassar o Cabo Bojador em 1434, numa região chamada de Senegâmbia, que fica um pouco abaixo aí, no limite aí do deserto Saara e as florestas, ou seja, entre o rio Senegal e Gâmbia, os portugueses vão ter contato com 2 povos muito interessantes e já vão perceber logo a riqueza de comércio que existia ali. Um dos primeiros desses povos é o reino de Jalofo. Esse pessoal, na época que os portugueses chegam, eles estavam passando por um processo de sucessão. As sucessões em boa parte desses reinos não eram hereditárias, como acontecia na Europa. Muitas vezes a própria população escolhia, ou existiam alguns conselhos que definiam, ou existiam várias formas para a sucessão. O fato é que quando os portugueses chegaram, Jalofo estava passando por esse procedimento. Interessado ali, em aproximação, os portugueses apoiaram um dos candidatos, Esse candidato venceu, acabou vencendo, sobressaindo aos outros e favoreceu os portugueses ali com o direito da construção do seu primeiro forte, a primeira feitoria, que vai chamar a feitoria de Arguim, lá pelo ano de 1448. Mas isso porque os portugueses vão construir essa feitoria? No princípio, logo que já começa a fazer os contatos, os portugueses já começaram a perceber o comércio intenso e começaram a fazer comércio ali. O comércio era bem simples. Eles chegavam com seus navios, desembarcavam as mercadorias na praia e faziam ali o que interessava e depois seguiam viagem. Com o tempo isso aumentou. E quais eram essas mercadorias que eles negociavam? Bom, os portugueses traziam vinho, tecidos, cereais, algum tipo de cereal. E o que eles encontravam que os africanos negociavam? Muita coisa. Os africanos negociavam ouro, marfim, sal, peixe seco, almíscar, peles,
E uma coisa que depois vai interessar muito para o comércio dos portugueses: cativos. Gente, já já falaremos sobre como era adquirido esse pessoal para ir para o mercado, para ser vendido. Bom, então o fato é que Portugal apoiou esse candidato, ganhou o direito de construir a sua primeira feitoria. Essa foi a primeira de inúmeras feitorias que foram construídas na região. E mais do lado africano, o rei achou que teria o apoio dos portugueses, recebendo armas, né, comprando coisas para manter ali os reinos que ele mantinha como vassalo, cobrando tributos. Mas os portugueses não estavam muito satisfeitos, porque eles queriam mais, acabaram fazendo uma trama e o rei foi assassinado. O que aconteceu foi que acelerou o processo de desmantelamento de Jalofo. Esses reinos que eram aí vassalos acabaram então ganhando sua independência e fazendo negócios eles mesmos com os portugueses. Mais adiante, os portugueses vão ter aí, né, um território mais adiante, porque quase tudo muito junto, com o reino do Mali. O Mali tinha sido um grande reino anteriormente, tinha dominado uma vasta extensão, mas agora tinha perdido várias cidades ricas e produtoras, inclusive Tombuctu, que era a cidade do ouro e que os portugueses objetivavam chegar até ela, que estava agora no domínio de Songhai, outro reino. Acontece que o comércio tanto para Jalofo quanto para o Mali era uma atividade muito importante, né? Os reis, as lideranças desses reinos, eles controlavam o comércio, né? Dali eles tiravam bastante lucro para a manutenção do status ali, do seu poder e organização até do reino. O Mali, como tinha perdido bastante cidades importantes, também tinha perdido questões de rotas comerciais, que antes eram a transsaariana, e estavam perdendo aí o comércio. Quando os comerciantes do Mali perceberam que havia ali um parceiro que tinha chegado, né? Os portugueses chegam oferecendo um comércio bom, interessante. Eles logo pediram o apoio do rei e foram fazer comércio com os portugueses. Isso foi muito interessante. Nesta fase inicial aí, a gente vê o quanto que Portugal ainda respeitava ali os interesses locais, né? E sempre também Portugal tentava impor ali a religião. Porém, esses dois reinos, é bom a gente lembrar, Jalofo e Mali, já eram convertidos ao Islã há muito tempo. Seguindo, então, uma outra região muito interessante, que é o Golfo do Benim, onde os portugueses vão obter muita mercadoria. Era uma região muito rica, né? Um dos reinos aí do Golfo do Benim, que é Daomé, estava assim em franca expansão. E os portugueses fizeram bastante negócio com esse pessoal e tiveram ali a possibilidade de pôr nessa região, de implantar nessa região várias feitorias. Por quê? O pessoal do Benim, a região do Benim, era povoada por vários povos diferenciados em língua e cultura. Destacavam-se ali os iorubás e os gegês, né? E esses que estavam então no domínio, né? Eles eram grandes comerciantes. Como viviam vários povos, várias cidades poderosas querendo atingir o poder, viviam sempre em guerra. E muitos dos cativos, das pessoas para serem vendidas no mercado africano, era adquirido através de guerra. Essa região tinha muita gente, muita pessoa para ser vendida no mercado. Isso interessou bastante aos portugueses. Além do mais, eles também tinham um mercado intenso de outras mercadorias que várias rotas comerciais eles buscavam no interior e vinham para cá. Os portugueses aproveitaram e colocaram suas feitorias para atrair mesmo essas rotas comerciais para ali. Foi muito interessante o acordo. Tanto que a gente vai ver que é dali, dessas feitorias, que boa parte
do povo africano que vem ser escravizado no Brasil sai dessa região. Bom, seguindo, nós vamos ver o contato com o Congo, o contato dos portugueses com o Congo. Aí foi muito lucrativo. Quando os portugueses chegaram, né, foram até bem mais aceitos do que nas outras regiões, foi mais bem aceito ainda. No princípio, colocaram ali o cristianismo, né, que era um interesse muito grande. Mas o que os portugueses mais interessavam ali no Congo? Eles se interessavam também pelo mercado, né? E o Congo tinha proximidade e grupos, né, de regiões e outros reinos que estavam sob seu domínio, exatamente, bem grande e bem influente, né? Nessa época, então, as primeiras lideranças que tinham contato com os portugueses lá do Congo, eles até se converteram ao cristianismo, mas acabavam voltando para suas religiões de origem, até que em 1506, né, o rei que vai subir ao poder vai se tornar o Mbanza Congo, que é a liderança, né, chamado de Nzinga Mivemba, né? E depois, quando se converte, vai se chamar Afonso I do Congo. Ele não só se converte ao cristianismo, como também afirma para os portugueses, faz acordo com os portugueses, de que ele vai converter todo o seu reino. Esse foi firme, esse converteu mesmo. Foi uma maravilha, em portugueses e congoleses. A realeza congolesa mandava seus filhos para Portugal para aprenderem a religião cristã, né? Permitia-se então que se casasse filhos da nobreza congolesa com filhos da nobreza portuguesa. Uma farra. Para os portugueses, então, foi uma maravilha o comércio, né? Ampliou cada vez mais. Ouro, marfim, sal, peixe seco e tudo o que beneficiava o comércio português. E os portugueses, por sua vez, né, também traziam mercadorias e vendiam. E essa relação continuou, perpetuou aí por um bom período. O que acontece é que os congoleses aportuguesaram-se demais. E as lideranças começaram a ficar um tanto quanto absolutistas, né? Já mais adiante, com um novo rei, lá para 1640, né? O rei começa a achar, né, o rei congolês começa a achar que já era necessário cobrar mais tributos ali e a pressionar as suas comunidades que pagavam esses tributos, assim também como os portugueses. Os portugueses não gostaram, mas não fizeram nada, começaram a ir direto na fonte, né? Ali nos pequenos reinos vassalos do Congo. Contrabandeavam, né? Passava por ali. Bom, o rei, então, para tentar contornar a situação, aceitou a ajuda dos holandeses, uma vez que ele ia implantar uma guerra ali para manter o poder sobre esses outros povos. Aceitou a ajuda dos holandeses. Os portugueses não gostaram nada. Implantaram uma guerra, foram lá, venceram, obviamente, tiraram os holandeses dali, né? Que a propósito, queria até fazer um comentário aqui, que os portugueses não conseguiam ter total domínio em todo o tempo, em todo o trajetório que eles foram conquistando a costa africana, não. Por mais que a gente pense, eles iniciaram, mas aí vieram atrás deles os holandeses, como é o caso que a gente está acentuando aqui, os franceses, os espanhóis e os ingleses. Então, os portugueses, eles tinham que tentar se relacionar com os reinos e espantar ali os seus concorrentes, né? E nem sempre, né, os portugueses conseguiam ali o privilégio de ter o monopólio. Bom, no meio dessa guerra, porque acabou que o Congo teve que enfrentar a guerra com os portugueses, né, e perdeu, então ficou enfraquecido, e vários daqueles outros pequenos reinos acabaram buscando sua liberdade. Mais um pouquinho ali, bem vizinho, próximo, que estava sob o domínio do Congo, existia um reino chamado Ndongo. Alguns historiadores chamam de Andongo, né? O fato interessante é que as lideranças desse reino eram chamadas de Nigola.
E os portugueses, numa adaptação, passaram a chamá-los de Angola. Esses angolanos conseguiram aí sua independência nesse movimento aí do Congo contra os portugueses, né? E nessa luta juntamente com os holandeses. Bom, mais um reino que vai fazer acordos com Portugal, né? Mas Portugal tinha um interesse muito grande em Angola, porque acreditava que ao centro Angola tinha minas de prata, que não era de verdade, né? Eles até foram avançando e nesse avanço, porque depois que Angola conseguiu a independência, os portugueses acharam, bom, agora a gente domina ali, né? E começaram a enfrentar as lideranças angolanas. E as lideranças angolanas, por sua vez, tentando acordos ou às vezes tentando reprimir os portugueses, mas o fato é que os portugueses chegaram até essas minas e descobriram que não era prata nada, era chumbo, né? Mas, e no meio dessa história, sobe ao trono uma rainha, a rainha Nzinga. Em 1629, ela assume lá o poder, mas ela estava refugiada numa cidade longe da capital ali de Angola, lá difícil para os portugueses. Ali ela organizou um exército, né? Porque os portugueses não tinham respeitado acordos que tinham feito com ela. Nzinga, até para tentar acalmar os portugueses um tempo antes dela assumir o poder, ela tinha feito acordos, né, com eles e tinha até se convertido. O nome dela era Dona Ana, na religião cristã de Portugal. O que vai acontecer? Sentindo traída pelos portugueses que não apoiaram e queriam era o seu poder, Nzinga se organiza, enfrenta os portugueses, forma ali quilombo, né? Depois a gente vai ver direitinho mais adiante o que são esses quilombos e começa a boicotar aí os negócios de Portugal. Ela atacava aí as caravanas e as rotas de comércio, de mercadorias, né? Que iam até as feitorias. Nzinga apoiou o ataque dos holandeses a Luanda. Por quê? Os portugueses tinham se achado no direito, né, enquanto o Congo estava enfraquecido, enquanto fazia negociações com a Holanda, de implantar uma capitania ali em Angola, né, na cidade de Luanda, que então ainda não era a capital aí do local. E eles tinham ali essa capitania e Nzinga não aceitava muito isso, né? E ela até apoiou que os holandeses atacassem e foi um tempo bem difícil. Os portugueses estavam perdendo muito por conta de uma crise, uma pandemia de varíola. Então acabava que os portugueses morriam muito, tanto da guerra quanto da varíola. Mas do outro lado também morria muita gente por conta dessa pandemia. Durou tanto essa guerra que lá para 1646, né, já metade do século 17, Nzinga acabou assinando acordos com Portugal, né, de paz, para acabar com essa guerra. E acabou que Portugal acabou se beneficiando e impondo ali o seu poder. Bom, tudo isso que a gente foi falando dessas relações, né, de Portugal com esses povos, envolve aí o forte comércio de gente. À medida que Portugal foi fazendo sua expansão, ele também foi ocupando os arquipélagos que tinham e as ilhas que tinham próximo ali à costa africana. Em 1417, eles assumiram a Ilha da Madeira, depois Açores, depois mais à frente Cabo Verde, e tinha que fazer com que essas ilhas produzissem, né? Enquanto buscava-se o caminho para chegar às Índias e que já estavam a caminho das Índias, eles começaram a fazer essas regiões produzirem. E como Portugal tinha uma pequena população, não tinha quem trabalhasse adequadamente. Então ele vai aproveitar desse comércio de gente que era feito em África, né, e levar essa mão de obra para as suas regiões que tentava explorar, que começava a explorar, e futuramente para o Brasil. Acredita-se que
os portugueses conseguiram tirar do continente africano e trazer para o Brasil, somente para o Brasil, né, mais de 4 milhões de pessoas. Tem mais coisas sobre essa ocupação do litoral africano, que os portugueses conseguem contornar, né, o Cabo das Tormentas, que depois transforma-se em Cabo da Boa Esperança, e vão ocupar a costa leste. Mas disso nós falaremos em outro vídeo. E fique com a gente, depois virá o segundo vídeo sobre este tema, como eu já disse, no qual falaremos sobre a escravidão no Brasil, dando continuidade a isso que a gente está falando agora. Gostou? Dê seu like, faça comentário, inscreva-se, fique com a gente, siga essa história, vamos por esse caminho aí, ok? Até mais!